nosso Deus. Uma conversa franca sobre sexualidade é esse tema que eu quero abordar com vocês nessa noite. Queridos, toda vez que a gente fala sobre sexualidade, ou quando esse tema vem à nossa mente, nós não podemos perder de vista que pelo menos duas percepções, duas visões, duas narrativas, por assim dizer, a respeito desse tema, ela tem sido muito comuns durante toda a nossa história. Eu diria que, por um lado, existem duas narrativas que são equivocadas, e por um lado, existe uma primeira narrativa que diz que todo desejo sexual é ruim. Existe uma narrativa, e essa narrativa tem sido uma narrativa da igreja, de um modo geral, ao longo da história, que diz o seguinte, que a questão sexual, o sexo em si e o desejo sexual é algo ruim. Pode parecer estranho talvez para alguns de vocês que ficam como eu no mundo moderno, no mundo pós-moderno, mas ao longo da história, alguns pensadores cristãos alimentaram essa ideia e têm influenciado a igreja até nos nossos dias. Por exemplo, existia um homem chamado Agostinho, ou Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, que entre os séculos IV e V, ele escreveu algumas coisas interessantes. Ele foi ele que escreveu as suas confissões também. O Agostinho tinha uma tese interessante. O Agostinho dizia justamente que o desejo sexual é algo pecaminoso. Para Agostinho, o pecado original era transmitido via relação sexual. Daí ele considerar que mesmo o sexo dentro do casamento era algo ruim. Olha que coisa doida. E interessante, porque por mais que a gente hoje tenha um pouco mais de esclarecimento sobre isso, durante séculos e até hoje, de alguma forma, esse pensamento tem perpassado, tem alcançado as igrejas de um modo geral. Tanto é que para Agostinho, para alguns pensadores ali no seu tempo, é interessante porque havia um pensamento, havia uma postura: não se fale sobre sexo, ok? Não temos que expor o assunto, não temos que falar sobre o assunto, não temos que pensar sobre o assunto. É interessante porque nas suas confissões o Agostinho deixa claro que ele viveu uma grande crise com relação às questões sexuais. Ele faz uma oração interessante nas confissões, ele fala o seguinte: Senhor, faz-me casco. Aí, reticências, mas não por enquanto. Ele diz o seguinte: olha, eu quero abster da relação sexual, Deus, mas olha, por enquanto não. Deixa esse negócio mais para frente. O Agostinho, ele lutou durante toda a sua vida com relação à questão do desejo sexual. Mesmo casado, viveu culpas grandes, mesmo dentro de relações, dentro de uma relação estável, viveu culpas grandes no seu coração, porque entendia que o pecado era original, era transmitido via relação sexual. Irmãos, sabe o que acontece quando nós vemos a questão da relação sexual, do desejo sexual, como uma questão má, como uma questão maligna? Sabe o que acontece? Quando nós transformamos o desejo sexual num tabu, cristãos vão tendo os casos extraconjugais, acabando com seus casamentos, vão enfrentando a pornografia de forma silenciosa, vão lutando contra o desejo sexual. Pais têm se calado muito com relação à orientação dos seus filhos. Esses dias uma mãe me procura, conversava com uma mãe que dizia que numa situação que ela vive, onde a sua filha, de 8 ou 9 anos, começou a sentir prazer com a duchinha higiênica. E aí, bate um desespero, Que coisa é essa? Terrível! Simples reação. Natural, que tem a ver com a idade, com o início do conhecimento do próprio corpo, reações a alguns estímulos que são dados, totalmente natural, que tem que ser conversado no tempo certo. E aí já me permita um parênteses aqui, a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso com os nossos filhos, não é verdade? Muita dificuldade. E eu tenho filhas, e eu já tento viver um exercício pessoal aqui, como pai, como pastor da minha própria casa, de conversar com as minhas filhas sobre algumas questões. E tenho lido sobre o assunto, tenho estudado sobre o assunto, e umas coisas que eu tive um insight essa semana, porque uma coisa que eu sempre falo lá em casa é o seguinte: filha, ou filha, para a Ju, para a Maria Clara, vocês precisam confiar no papai. Sabe aquele discurso, O que está por trás da minha fala? Se acontecer alguma coisa com você em algum momento, confia no papai e conta para o papai.
porque o papai é o seu melhor amigo. Eu acho que esse discurso tem que estar presente, mas eu acredito que eu tive uma revelação essa semana sobre isso. Sabe qual é a revelação que eu tive? Eu quero que as minhas filhas confiem em mim. E pode ser uma revelação para mim, pessoal, mas eu queria compartilhar com você. Eu quero que as minhas filhas confiem em mim, me vejam como pai, mas também como um amigo. Mas Deus falou no meu coração uma coisa muito interessante essa semana. E o que Deus falou comigo foi o seguinte: se você não sentar para brincar com as suas filhas, elas nunca vão confiar em você. Já percebeu isso? Querido, às vezes a gente quer impor algumas coisas para os filhos. Sabe a pior coisa que você pode fazer para tentar falar sobre sexualidade com o seu filho? Filho, filha, senta aqui, porque papai quer falar de um assunto muito sério com você hoje. Acabou. Vai causar um terror, a introdução foi péssima, você vai perder o coração da criança. Agora o que Deus falou comigo essa semana é o seguinte: se você quer a confiança das suas filhas, brinque com elas. Desça, entre aspas, ao nível delas. Fique na estatura delas, porque aí elas vão crescer com você e vão aprender a confiar em você. Deus falou comigo essa semana, de uma forma intensa. Porque às vezes a gente quer impor um conhecimento, a gente quer impor uma orientação, e a gente parte sempre de cima com um dom autoritário, professoral. Nós nunca vamos ter a confiança dos nossos filhos se acontecer assim. Então, nós temos nos calado, a igreja tem se calado, os pais têm se calado. De alguma forma, o que acontece em geral é que os nossos filhos aprendem sobre sexo, sobre sexualidade na escola, com os amigos lá fora, porque a gente tem se silenciado com relação a essa questão. Então, a primeira narrativa que eu vejo é que a igreja tem alimentado, que diz que todo desejo sexual é ruim. Mas existe uma outra narrativa, uma outra posição, uma outra postura interessante, é a que diz que todo desejo sexual é bom. E sabe o que acontece com isso? É que nós vivemos dias perigosos, mas essa questão da liberdade sexual não nasceu no século XIX, no século XX ou no nosso século. Essa questão dessa liberdade sexual, do desejo sexual, talvez se nós formos estudar história e nos encontrarmos com o comportamento de alguns imperadores, nós ficaremos ruborizados, envergonhados com o que alguns imperadores fizeram com seus corpos, com as suas vidas, as orgias que eram praticadas no passado. Porém, com a disseminação da informação, com o aumento da comunicação, de alguma forma, isso tem chegado com mais intensidade para a gente. E sabe o que acontece nos nossos dias? Nós vivemos uma ideia de amor livre. E essa ideia do amor livre tem ganhado força nas últimas décadas. Vem ganhando força a ideia de que o sexo é algo puramente natural. E se o sexo é algo puramente natural, isso tem a ver com o meu corpo, com a minha vida, ser algo puramente natural, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, da forma que eu quiser, com a frequência que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu estarei apenas respondendo ao estímulo do meu corpo, que é natural. Mas sabe qual é o perigo desse pensamento? Dentre outras coisas, é que a partir da ideia da possibilidade do sexo livre, foi se ganhando, ou vem se ganhando na história também, força, a ideia de que, olha, a única coisa que eu preciso é respeitar o outro. Mas se há consenso, se a outra parte, independente do sexo, ela deseja, assim como eu, se relacionar comigo, nós somos livres para fazer o que a gente bem entender. O que acontece com isso? A cena aqui já mostra a imagem, uma ideia do nosso mundo, no mundo moderno, no pós-moderno, onde qualquer forma de amor, já tem uma canção que fala sobre isso, qualquer forma de amor é aceita, é liberada, é permitido. O que importa é você respeitar o outro, o que importa é você simplesmente ter a autorização do outro para explorar o seu corpo. Se há esse consenso, se há esse acordo, transe com quem você quiser, não importa o sexo, não importa com quantas pessoas isso vai acontecer, porque o sexo é algo puramente natural. Duas narrativas. A primeira de que o sexo ou desejo sexual é algo ruim. E a segunda, de que todo desejo sexual é bom, que é a narrativa secular. Tudo isso contribuindo, de alguma forma, para uma depravação, para um descontrole, para uma falta de equilíbrio nas questões sexuais.
E aí nas minhas pesquisas, né, eu gosto muito de trazer imagens, de pesquisando sobre a questão de crianças, né, sobre orientação sexual, eu me encontrei com essas cenas na internet. São dois garotos, né, meninos chineses, de aproximadamente 7 anos de idade. Olha só, pois é, apaga essa luz por gentileza. Né? Uma sequência de fotos, estava dentro de um blog, de um site sobre sexualidade, está passando um pouquinho para lá, né? Esse menino, ele não tem 7 anos de idade. Olha só a postura desse menino e dessa menina. Olha a mão dele, dentro da calça da menina. A posição dele aqui em cima. Essa talvez uma das mais chocantes aqui embaixo, né? Ok. Irmãos, é interessante porque eu trago essas imagens aqui, essas fotos, porque para mim, cenas como essa aqui, claro, isso aqui tem a ver com a depravação natural da espécie humana, tem a ver com o pecado, que a gente sabe que é uma realidade na vida da humanidade, mas isso tem a ver também ou com falta de informação dentro de casa, ou com esse espírito licencioso, libertino dos nossos dias, que diz que toda forma de amor, toda forma de relação sexual é permitida e pode ser tida como amor, como se diz por aí, né? Porque é interessante, porque talvez esse menino, ele tenha produzido muito orgulho ao seu pai. Olha meu filho, olha só, ó, pecador, né? Garanhão, seguindo o pai. Vocês acham que não tem pais que não valorizam esse negócio aqui? Vocês acham que não tem pai, como eu vi no outro dia, que achava que tinha que levar o filho para um bordel, para uma termas, para que o filho tivesse a sua primeira experiência sexual ao lado dele, sob a sua orientação? Você acha que não tem gente que pensa por conta dessa liberdade ou libertinagem que nós vivemos nos nossos dias? Então, ou porque muitas vezes nos silenciamos, ou porque em nós, ou na sociedade que a gente vive, há esse espírito licencioso, de libertino, de que toda espécie de relação sexual ou desejo sexual, ele é lícito, acontecem coisas como essa. Isso aqui é apenas uma amostra do que acontece debaixo do nosso nariz todos os dias. Agora, qual é a narrativa do reino de Deus? Porque nós vimos uma narrativa aqui da igreja, que tem sido da igreja durante muito tempo, vimos uma narrativa que é secular, mas a narrativa do reino, qual é? Qual é a narrativa de Jesus sobre esse tema? Queridos, para Jesus, para a Bíblia, para o reino de Deus, o sexo ou desejo sexual é algo bom, que foi criado por Deus para a procriação e prazer, e sendo, preste atenção, protegido e valorizado pelo casamento. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. O sexo ou desejo sexual é algo bom. Não dá para negar que o negócio é bom. Não é verdade? E é interessante porque quando Deus criou, né, o homem e a mulher, criou ali os dois, botou lá no paraíso e virou para trás e falou assim, olha, viu Deus que tudo era muito bom. Deus também estava falando do sexo. Deus estava falando da relação sexual, porque o negócio é bom, não tem jeito. Eu tenho um pastor interessante, eu falei que era uma conversa franca, né, gente? Então vocês têm que me aguentar aqui um pouquinho. Tem um pastor conhecido, não vou citar o nome para proteger, besteira, porque ele falou isso em público, né? Ele dizia o seguinte, né? Rapaz, ele foi da igreja, escandalizou metade da igreja. Eu acho que metade da igreja saiu daquele dia da igreja, né? Ele dizia assim, não tem nada melhor do que depois de ter relação sexual com a minha mulher, eu orar. Ele dizia, ele saía depois do quarto, ele ia feliz da vida para orar, para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Ele dizia que nunca fazia, as melhores orações que ele fazia era depois da relação sexual com a mulher dele, entendeu? A mulherada ficou escandalizada, foi um problema quando ele falou isso, tem muitos anos, né? Mas é bom, relação sexual é bom. Deus criou o desejo sexual, Deus criou o sexo, né? E Deus viu que esse negócio é bom, foi feito para o casal,
foi criado por Deus para a procriação. Vão, sejam fecundos, encham a terra, procriem mesmo, mas também para prazer. A relação sexual é um presente de Deus para ser vivido dentro do matrimônio. É um presente de Deus para ser vivido dentro de uma relação estável. Eu não trouxe aqui, até por falha minha, mas eu vi um escritor, ele dizia o seguinte, ele aprendeu sobre o triângulo da sexualidade. Ele dizia o seguinte, né, você tem a base do triângulo, a base significa pouco compromisso ou nenhum compromisso e nenhuma intimidade. Ele dizia o seguinte, quando o triângulo, os lados do triângulo vão subindo, né, desculpa a expressão aqui, quanto mais o lado do compromisso aumenta, o lado da intimidade pode aumentar também. E lá, como é que se chama aquela ponta do triângulo lá em cima? O vértice do triângulo lá em cima é justamente a relação entre um homem e uma mulher, a intimidade entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, isso ele construiu esse triângulo para dar uma resposta ao filho dele, que ligou para ele, pai, quando é que eu sei a hora de beijar? Quando é que eu sei a hora de poder dar um beijo a uma menina? E ele construiu esse triângulo. Dizendo o seguinte, na medida que o seu compromisso vai subindo com ela, vai aumentando, a intimidade com ela vai aumentando também, até chegar ao vértice do triângulo, que é quando há a consumação de uma relação dentro do casamento. E aí, queridos, o sexo o desejo sexual é algo bom, não tem nada de errado no seu filho de 6, 7, 8 anos começar a conhecer o corpo dele. Claro que esse negócio está cada vez mais precoce. O que acontece é que nós temos que aprender a lidar com essa situação, temos que aprender a falar sobre esses temas com os nossos filhos. É bom, foi criado por Deus para a procriação. Igor e Laís se casaram agora, encham a terra, né? Encham a terra, sabe? Encham a igreja. A igreja tem que crescer, cara. O povo da evangeliza tem que crescer a igreja, cara. Entendeu? Enchem a terra. Vão lá, joguem duro, como o evangelho diz, joguem duro, procriem, tenham prazer, porque o sexo é para prazer. Agora, Deus decidiu que o sexo, a relação sexual, seria protegida e valorizada pelo casamento. Protegida ou valorizada pelo casamento. Eu sei que esse negócio é muito difícil de falar hoje em dia, né? Numa sociedade onde, como eu já falei aqui, onde a questão da sexualidade foi completamente banalizada, é muito difícil você falar para um jovem hoje que o sexo tem que ser vivido dentro do casamento. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu não tive a oportunidade de viver essa experiência. Se você tem curiosidade de saber. O pastor que fala para você daqui não foi virgem para o casamento. Tive experiências antes. E me arrependo porque eu queria ter tido, depois da maturidade, saber toda a palavra de Deus, conhecedor, eu queria ter tido a oportunidade e o privilégio de viver essa bênção aqui. A bênção de Deus que criou o sexo para ser vivido dentro de uma relação estável, dentro de um casamento e ser valorizado e protegido dentro de uma relação conjugal. Jovem, você que está aqui nessa noite, sabe qual é o ideal de Deus para a sua vida? Vá para o casamento sem ter relações sexuais antes de você se casar. Ore a Deus, vou falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Ore a Deus, peça a Deus direção, peça a Deus pretidão, a pessoa que Deus tem que separar para você, porque Deus deu a pessoa separada para cada um de nós. Deus escolhe a pessoa que Ele quer que nós nos casemos. Deus separa, eu acredito nisso. Então, o que acontece é o seguinte, esse é o ideal de Deus. É o ideal de Deus. Mas pastor, já foi. Irmão, se aconteceu, arrependa-se diante de Deus, peça perdão ao Senhor, arrependa-se diante de Deus e vamos para frente. Ore a Deus, tente de alguma forma entender o projeto de Deus para a sua vida, tente buscar o máximo possível viver uma vida casta diante do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. A relação sexual para ser vivida dentro do casamento. Note aqui, abri meu coração para você, para dizer o seguinte, o fato de eu não ter vivido isso na minha vida não anula uma verdade. Pode ser um equívoco, né? Como é que você tem autoridade para falar de uma coisa que você não viveu? Não olhe por aí não. O fato de eu não ter vivido não anula uma verdade. Verdades são absolutas, não podem ser relativizadas. A minha incapacidade, o meu pecado não anula os absolutos bíblicos. Ok? Então, o sexo ou o desejo sexual é algo bom, que foi criado por Deus para procriação e prazer, e sendo protegido e valorizado pelo casamento. Essa é a narrativa de Jesus. Agora, avançando um pouquinho aqui, agora, onde reside o problema?
O problema não está no desejo sexual e nem na relação sexual em si. O problema está nessa palavrinha aqui, ó, epitomia. Ok? Epitomia, que é igual a lascívia. O problema não está na relação sexual, no desejo sexual, no sexo em si, mas o problema está na lascívia. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, eu queria convidar você a ler esse texto comigo de Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, versos 27 a 30, onde Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, e aqui desde já eu queria que você entendesse essa palavra, onde no grego nós encontramos a palavra epitomia, não sei se é assim se pronuncia, mas é um desejo sexual descontrolado, um desejo sexual pecaminoso. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la com lascívia, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Queridos, a narrativa de Jesus, ela é interessante porque, como nós já vimos aqui, ele vai dizer o seguinte: o sexo é algo bom, a palavra de Deus nos diz, ó. O sexo é algo bom, o desejo sexual é algo natural, foi colocado por Deus em nós. Entretanto, por conta da nossa natureza pecaminosa, dos desvios causados em nós ao longo da história, nós acabamos desvirtuando aquilo que Deus criou para ser vivido e protegido dentro do casamento. E sabe o que acontece com isso? Jesus está falando, dentro desse contexto do Sermão da Montanha, capítulo 5, versos 27 a 30, para um público quase que majoritariamente masculino. E no tempo de Jesus, é interessante porque a ideia de adultério já era real. A concepção de adultério, ou seja, uma relação extraconjugal, uma pessoa que é casada, mas que deixa o seu cônjuge para ter uma experiência sexual fora do casamento, já aconteceu nos tempos de Jesus. E sabe, mas tem uma peculiaridade aqui, porque naquele contexto, se um homem tinha uma experiência sexual fora do casamento, ou com uma prostituta, ou com uma concubina, ou com qualquer outra mulher que ele desejasse, nada aconteceria com ele. Mas se uma mulher viesse a ter uma relação sexual fora do seu casamento, essa mulher era considerada adúltera, ficaria estigmatizada e o pior, a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada, executada. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus chama pessoas para junto de si, começa a ensinar a respeito do Sermão da Montanha, um grupo majoritariamente masculino, e Jesus começa a falar sobre sexualidade, sobre casamento, sobre fidelidade, começa a falar sobre lascívia. Ele vai dizer o seguinte: olha, o meu desejo, e tem um detalhe, né? No primeiro momento, quando você olha para esse texto, pode parecer que Jesus está dizendo que você olhar para uma mulher ou para um homem no primeiro momento e achar uma pessoa bonita, você já pecou. Mas na verdade o que Jesus está fazendo é mostrar o seu desejo da criação de um novo tipo de pessoa. Uma pessoa norteada, guiada, não pelos seus desejos caídos, mas pela visão do reino de Deus, que é muito maior, muito mais sublime. O que Jesus está ensinando para essas pessoas aqui, mostrando para elas, primeiro, numa tentativa de valorizar a mulher que era desvalorizada naquele contexto, Jesus está dizendo para aqueles homens que ouviam, que, na verdade, o problema não era o primeiro olhar. Tem um detalhe, né? A gente olha, o belo atrai, não é verdade? Porque você vê uma pessoa bonita, isso atrai os seus olhos, porque o belo atrai. Irmão, irmã, não é pecado uma pessoa bonita passa, vou ganhar em casa tempo mais tarde, tudo bem, né? Uma pessoa bonita passa, né? E você olha, porque não faço não, também porque esse pessoal faz, eu não, tá? Porque o belo atrai. Mas sabe o que eu já disse? O problema não está na primeira olhada, está na segunda. O problema não está na primeira olhada, a lascívia.
Não está em você olhar uma pessoa bela que vem na direção oposta e você valorizar aquilo que é belo. Você olhar e contemplar algo que é belo, que foi criado por Deus. Deve ver que casal se cristiano, sério. Aí, não falando, deixando agora. Mas o problema não está aí. O problema está na segunda olhada. O sujeito passou, ou a sujeita, né? Porque, né? Aí você olhou, mas você viu? Aí primeiro, o cara que é crente tem que dar uma olhada primeiro para os lados. Às vezes tem um irmão aqui, né, passando, né? Vai que o pastor está passando por aqui, alguém passando, ele olha, e depois ele, dá aquela olhada. O problema está na segunda olhada. O problema está em você alimentar, e vamos falar daqui a pouco sobre isso, fantasias na sua cabeça. O problema está em você pegar algo que foi criado por Deus, que é belo, e você transformar aquilo num objeto de desejo. Para a gente avançar um pouquinho mais, então nesse primeiro momento, nessa primeira parte do texto, queria dar ênfase aqui, quando Jesus fala, olhar para uma mulher para desejá-la. A palavra no grego aqui é epitomia, lascívia, olhar de lascívia, olhar de desejo caído, transformar o outro num objeto para ser consumido. É disso que Jesus está falando. Para a gente avançar aqui um pouco mais, essa palavra lascívia, eu fui atrás de algumas definições para ela. Lascívia, sensualidade, lúbrica, desregrado, aquilo que é devasso, libertino, libidinagem, que é relativo ao prazer sexual, ou que o sugere, voluptuoso, que procura constantemente e sem pudor satisfações sexuais. Luxúria. E aí uma definição para luxúria: dissolução, corrupção, libertinagem, incontinência, incapacidade de segurar, de ter domínio próprio diante dos apetites e desejos sexuais. Tem gente, e nós vivemos num mundo assim, que o sujeito parece que é dominado pelo sexo ou pelo desejo sexual. O cara pensa nisso 24 horas por dia, o cara não consegue conversar com uma mulher sem desejá-la sexualmente, porque vive esse sentimento de luxúria, dissolução, corrupção, libertinagem, incontinência, incapacidade de aguentar, sustentar os seus apetites sexuais. É interessante isso aqui, sabe por quê? Nós vivemos num mundo dominado pela lascívia. Olha o seu local de trabalho. Olha como as pessoas vão vestidas. Vestida para matar, viu? Né? Vestida para matar. Impressionante, né? O comprimento das saias, os decotes, as roupas como são usadas, mesmo os homens, a forma como se vestem. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade, vivemos num mundo marcado, dominado pela lascívia, dominado pela luxúria. Aí ainda tem que falar como o escritor sagrado, que me falta agora memória o texto, né? Como poderá guardar, o jovem poderá, provérbios, né? Guardar puro o seu coração diante do contexto como esse. Como eu dizia para vocês, estava com o pastor amigo andando na rua do dia, na Barra. Aí, hoje em dia, tem aqueles cartazes da Playboy, né, que ficam no jornalismo, é o tamanho real de uma mulher, né? E aquela imagem, né? A gente passou, aí ele recitou esse texto de provérbios, né? Como poderá o jovem guardar puro o seu coração, né? Porque o negócio te afronta todos os dias, te agride todos os dias. Nós vivemos num mundo marcado pela sensualidade, é um mundo desregrado, um mundo cheio de luxúria, um mundo que o tempo todo sugere essa dissolução, corrupção, libertinagem, essa incontinência. O cara ou a cara precisa o tempo todo satisfazer os seus apetites sexuais. Não importa onde e não importa com quem, ele vai ter que dar um jeito. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, se por um lado essa palavra epitomia, lascívia, ela é presente na Bíblia, a Bíblia também traz uma outra palavra para falar sobre esse tema, que tem a ver, tem o mesmo significado, que é a palavra azelgeia, quase que dá nó na língua, né? Azelgeia, que significa excesso, licenciosidade, ausência de restrição, indecência, libertinagem sexual, às vezes incluindo outros vícios. Essa é uma palavra que está muito presente em vários textos bíblicos, que eu passo inclusive agora a ver com vocês alguns textos bíblicos que trazem um pouco. Aliás, antes disso, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe qual é o problema da lascívia? É que a lascívia, ela reduz, desvaloriza, trata como objeto, despreza e tira coisas das pessoas.
esse olhar de lascívia ou atitudes de lascívia, o problema dessa atitude é que ela reduz o outro a um simples objeto onde eu desejo para consumir. Essa atitude desvaloriza alguém que foi criado à imagem de Deus, trata como objeto, como eu falei, despreza. E o compromisso é apenas um: tirar o que o outro pode dar. Diferente do ágape, do amor, ágape, que é o amor de Deus, que nós devemos levar para os nossos relacionamentos, porque o amor, diferente da lascívia, ele planifica, valoriza, eleva, e o compromisso é sempre de dar para o outro coisas, ou seja, engrandecer o outro, valorizar o outro. Que diferença, né? Um sentimento pega o outro e transforma num objeto de consumo, no meu bel prazer. O outro sentimento perfeito, pleno, que é o amor de Deus, planifica, valoriza, eleva e é generoso. Busca o tempo todo a valorização do próximo. Diferença entre esses dois sentimentos. Para a gente avançar um pouco mais, alguns textos que tratam sobre o tema. Olha só, o que Marcos 7, Marcos capítulo 7, versos 21 e 22 nos falam: pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, porneia, da onde vem a palavra pornografia. No grego a palavrinha aqui é porneia, imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão. Aqui aparece a palavrinha azeugeia, que tem a ver com essa devassidão, essa imoralidade sexual também. Inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Mais um texto, vamos para Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Olha só: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mais uma vez a palavrinha azeugeia ali, tá bom? E a libertinagem: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas, sendo muito claro. Olha que coisa interessante, Romanos capítulo 13, verso 13: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual. Eu fiz questão de trazer esse texto, porque esse texto traz uma palavrinha nova para nós essa noite, que é a palavra coitais, da onde vem a palavra coito. E essa expressão aqui, de Romanos capítulo 13, verso 13, de imoralidade sexual, ela faz referência à relação homossexual. Ou seja, coitais, da onde vem essa palavrinha, a palavra coito, que nós conhecemos muito bem. Essa palavra, ou melhor, imoralidade sexual e depravação, e mais uma vez, azeugeia, que é a depravação, não em desavença e inveja. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos várias referências, vários textos na palavra de Deus, que recriminam, que trazem como sendo pecado algumas atitudes que tem como base a pornografia, que tem como base a imoralidade sexual e coisas do gênero. Para a gente poder avançar um pouco mais aqui, olha só o que 2 Pedro capítulo 2, versos 2, 7 e 8 também nos falam. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos, as eugéias desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Mas, aí tem uma sequência do texto falando sobre Ló, o paralelo que ele faz com a vida de Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino, mais uma vez para a palavra libertino, azeugeia, dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Irmãos, é assim que a gente vive. Pedro fala da experiência do Ló, lá atrás, que vivia no mundo ímpio, no mundo caído, e quando você lê o texto lá em Gênesis falando sobre a vida de Ló, em Sodoma e Gomorra, a gente vê ali as práticas que aconteciam naquele local, que Deus reprovou, que Deus viu com verdadeira abominação.
O que acontece aqui é que ele fala, o Ló viveu numa sociedade caída, numa sociedade libertina, numa sociedade marcada pela lascívia. Qualquer semelhança não terá sido mera coincidência com os nossos dias. Esse é o mundo que a gente vive. Você é afrontado todos os dias por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como já falei aqui hoje, eu gosto muito de trazer imagens aqui para a mensagem, para tentar ilustrar de alguma forma. Vocês não têm noção, ou têm, a luta que eu passei para conseguir pensar imagens na internet para trazer para vocês hoje. A tentativa de trazer algumas imagens que pudessem enriquecer essa mensagem, essa tentativa trouxe imagens que você não tem noção. Eu queria só perguntar, como então, o que pode ser feito para mudar ou fazer Vou chegar lá. o comportamento? Vou chegar já lá. A pessoa vai poder resistir. Isso. Vou chegar já, porque seria uma covardia também somente levantar o problema e não tentar trazer uma solução. Vou chegar já, tá bom? Então, uma luta diante dos seus olhos, a TV, o tempo todo, olha para as novelas. Marcelo fazia menção aqui, uma novela que ele via não, perdão, deixa eu corrigir aqui, né? Porque o Marcelo, como eu, também não vê novela. A gente estava numa festa em comum, na sexta-feira, ele estava jogando um joguinho com a filha dele lá, aí a casa de festa colocou a novela, está passando no novela das 8, das 9, sei lá. E era uma imagem que falava sobre uma mulher, uma cena que falava sobre uma mulher que dizia, eu sou convertida, uma coisa assim, né? Eu sou salva, convertida, e de repente ela tirou a roupa e começou a transar com outro personagem. Não sei que novela é essa, você também não sabe, você também não vê, né? Eu sei que você não vê novela, essa podridão, essa sujeira. Então, essa foi a cena. Esse é o mundo que a gente vive. É isso que entra nas casas do nosso país todos os dias. Todos os dias. A Globo faz isso, mas não é só a Globo, não. Outras emissoras fazem da mesma forma. E aí sabe o que acontece? O mundo está assim. A internet tenta. Eu já falei para você que um dia eu botei aqui, estava ingênuo, né? Queria a imagem de uma pessoa ajoelhada orando. Aí o ingênuo aqui botou assim, a pessoa ajoelhada orando. Você tem noção do que veio? Você tem noção do que apareceu de imagem de pessoas ajoelhadas? Você tem noção? A luta que foi. Aí você clica, o negócio não sai, né? Aí saiu aqui, eu desliguei, porque eu vivo a luta também. Quando eu falo aqui, meus irmãos, numa conversa franca, eu não estou dizendo aqui que eu estou fora das tentações, não, eu vivo as mesmas tentações. Às vezes eu tenho vontade, quando estou na internet, estou passando, o meu olho bate numa coisa, a vontade é ficar ali, olhando. Às vezes dura alguns segundos, até vir a decisão definitiva de sair. O negócio te prende, o negócio te chama atenção, o negócio te cativa. Vou dizer mais uma coisa para vocês, eu não sei se já falei isso aqui. Eu sou pastor, e eu como pastor sei bastante o pouco que acontece no mundo dos pastores, tenho amigos pastores, e olha, isso tem sido uma luta entre muitos pastores. Eu tenho amigos pastores que já confessaram vício da pornografia na internet, que estão buscando ajuda, que estão frequentando psicólogos, buscando ajuda, estão pedindo oração dos irmãos pastores. A luta é grande, cada vez mais a pornografia entra na nossa casa. Os nossos filhos têm acesso a todo esse lixo num clique. Ele clicava, está arriscado para a mãe. Comprei um computador, eu vim de viagem, comprei um computador para as minhas filhas, primeiro computador delas. Eu estou com medo, vou ver uma forma de bloquear algumas palavras, algumas coisas, porque eu sei que vão ouvir coisas da escola, e a curiosidade pode fazer com que elas coloquem ali para saber o que é. Porque elas já aprenderam que o Google abre uma janela de uma infinitude de opções. Bota qualquer palavra no Google, vem tudo. Vem vídeo, vem imagem, vem tudo. O lixo invade. Então, nós vivemos nesse mundo caído. É esse o mundo que a gente vive. E assim como Ló, olha só interessante que Pedro fala, né? Mas livrou Ló, né? Homem justo, que se afligia com o procedimento libertino. O Ló não aguentava ver aquilo. Não aguentava, ele se afligia com aquilo fazia mal. Dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia, da licenciosidade, da libertinagem, da luxúria, da lascívia. É o mundo caído que a gente vive.
Para a gente ler o último texto aqui, Colossenses 3,5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, mais uma vez a palavra porneiam, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, alguns textos que falam sobre a vontade de Deus para a nossa vida no que diz respeito a fugirmos desses sentimentos que nos invadem, que nos cativam, que nos chamam a atenção, que tentam nos prender o tempo todo. Agora, sabe quais são os prejuízos causados pela lascívia? Porque não tem jeito, né? Como todo pecado, alguns prejuízos existem aqui. O primeiro deles é o seguinte: produz insensibilidade. A lascívia é algo que produz insensibilidade ao próximo, a Deus e ao pecado. Produz insensibilidade ao próximo, sabe por quê? Porque na medida que eu vejo o outro como um objeto, eu deixo de me preocupar com as necessidades reais dele. À medida que o outro se transforma num objeto para a minha vida, eu apenas quero sugar e usá-lo. O meu coração se torna insensível às necessidades dele, aquilo que essa pessoa precisa. Mais ainda, uma vez que a lascívia é um sentimento de autossatisfação, acontece que eu vou criando também, a pessoa vai criando uma insensibilidade com relação a Deus. Não estou preocupado com o alto prazer, não estou preocupado com o que Deus pensa na minha vida. Quanto mais o sujeito se afunda na lascívia, mais ele vai perdendo a sensibilidade no que diz respeito a sentir Deus, ouvir a voz de Deus, entender o projeto de Deus para a vida dele. Então, ela produz insensibilidade ao próximo, a Deus, e claro, como todo pecado gera também insensibilidade ao próprio pecado. Sabe o que acontece lá pelas tantas? Algo que um dia já nos atormentou e já nos incomodou, com o tempo passa a ser natural. Natural você ligar o computador e ficar de madrugada na internet, vendo pornografia e se masturbando. Natural. É natural você... A gente estava vendo um negócio até de equipe, de conspiração, um negócio no programa na TV, uma mulher que fazia programas não, fazia sexo virtual, não é isso, né? Aí ela dizia, né, os clientes dela, fala dos clientes que ela tem, as pessoas que ficam lá, aquela coisa em tempo real, pela internet, eu acho. Os clientes ficam de um lado com uma webcam, parece, não sei, acho que é uma webcam, e tem uma apresentação do outro lado, assim. E ela precisava fazer ali, para o corpo em dia, ela falava do número de clientes que ela tinha, de pessoas que assistiam seus shows eróticos, sei lá, né? E aí o que acontece é que a gente vai perdendo a capacidade de ver esse negócio como pecado. Você acha que o mundo lá fora acha esse negócio pecado? Você acha que um menino de 18 anos, 19 anos, 16, 13 anos, que não tem meu Senhor, acha esse negócio pecado? Não é natural. Para ele é natural. Para ele isso não é pecado. Então, gera insensibilidade. Interessante porque Efésios capítulo 4, 19 fala assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu estava fazendo uma leitura, uma interpretação sobre esse texto aqui, alguns comentaristas. A ideia que se tem unânime é a seguinte: que chega um ponto em que o sujeito não apenas faz, esse texto de Efésios capítulo 4, 19 fala isso, ele não apenas faz, ele acha que ele tem o direito de fazer. Ele acha que ele tem o direito de se entregar a algumas práticas pecaminosas. Ele acha que ele tem o direito de viver esse nível de lascívia, de luxúria. O sujeito, isso o que acontece é que o pecado, com as suas garras, vai trabalhando na consciência do sujeito, vai cauterizando a consciência dele de tal forma que chega um ponto que, além de achar normal, ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele faz. Mas o pecado, esse pecado da lascívia, ou a lascívia, ele não produz somente insensibilidade, não. Ele abre as portas também para outros pecados, como o orgulho, a vaidade e a incredulidade. Um exemplo muito atual, né, nossos dias aqui, é o Ronaldinho Gaúcho. Tem um amigo que trabalha com comida, aí uma vez ele foi levar, aliás, ele trabalha em um restaurante, ele foi levar comida, o Ronaldinho estava fazendo uma festinha daquelas dele lá, né, um monte de mulher pelada, uma grande orgia, e o rapaz foi levar o pedido lá. Chegou lá, aquela cena, né? As mulheres nuas em cima da mesa, dançando, aquela orgia. Aí você vê o que está acontecendo hoje
o que aconteceu essa semana, né? Ele ia dar uma entrevista agora à noite para o Tadeu Schmitz, agora no Fantástico, sobre o porquê dele ter saído do Flamengo. E você vê, é um cara extremamente orgulhoso, vaidoso, incrédulo, um sujeito arrogante, feio pra caramba. Isso foi o Rico que falou, né, gente? Isso eu concordo. Feio pra caramba. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A lascívia, ela vai abrindo a porta para outros pecados da nossa alma. O sujeito se torna arrogante, vaidoso. Ele acha que ele pode tudo. Ele se acha onipotente, super-homem, super capaz. E esse negócio vai dominando a vida do sujeito. Mais ainda, gera culpa e vergonha. Se você tem o Espírito Santo em você, se você tem um mínimo de moralidade, esse negócio incomoda você. Sabe por quê? Porque não tem jeito, o pecado sempre vai produzir culpa. E olha, algumas práticas pecaminosas é impossível o sujeito não cometer e logo depois se matar de culpa, se arrebentar. Sabe da onde é isso? Gênesis 3:8 fala assim: ouvindo o homem e sua mulher nos passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sabe o nome disso aqui? Vergonha de Deus. A lascívia, a luxúria são pecados, isso no crente, no homem de Deus, na mulher de Deus, que vão gerar culpa e vergonha. E sabe o que acontece? Não sou psicólogo, não tenho talvez autoridade para falar alguma coisa aqui, mas eu acredito que há um rasgo na alma da gente quando a gente comete algumas práticas pecaminosas, uma desconexão do nosso ser, porque é impossível. Pensa comigo, sexo ou relação sexual é algo do corpo, mas é algo da alma. Estou errado? Não, você que é psicólogo, né? Tem a ver com o corpo e tem a ver com a alma. E vou aprofundar mais. Não tem como você separar sexualidade de espiritualidade. Não tem como você separar. Então, práticas caídas na área sexual afetam a nossa alma, afetam o nosso emocional, geram uma desconexão entre nós mesmos e uma desconexão com o Criador que é santo. E aí, tem muita gente doente emocionalmente por conta de práticas pecaminosas que viveram lá atrás. Há um tempo atrás eu tinha uma menina que namorou um amigo, que infelizmente hoje namora um amigo, está com 41 anos como eu. Encontrei com o irmão dele ontem, dizendo que ele está na casa dos pais, morando com os pais, e se drogando todos os dias. E vivendo uma vida louca, né? Os pais já idosos, não tem coragem, aquela cena que a gente já conhece, né? Ameaça, não tem força para botar para fora de casa, tem pena, aquela coisa toda, aquele cenário onde a família toda adoece. E ele namorou uma garota há muitos anos atrás, ele engravidou e obrigou que ela tirasse a criança. Vocês não têm noção. Eu era seminarista, inexperiente, não sabia lidar com essa situação. Ela veio a mim, abriu o coração e a gente tentou ajudar, né? Mas fazendo uma longa história. Essa menina, ela foi violentada na sua alma, com decisão, obrigada pelo namorado, então, de tirar aquela criança. Até hoje, essa moça possivelmente carrega, porque teme a Deus, porque conhece o Evangelho, por conta dessa atitude, dessa decisão. Pecados sexuais tem a ver com a nossa alma, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa emocionalidade. Gera culpa e vergonha alguns atos. Mas vou dizer uma coisa para você, por experiência própria. Quando você está fora da vontade de Deus, eu vivi muito tempo fora da vontade de Deus, fugi de Deus ao longo da minha vida durante o tempo. Não me lembro de uma relação sexual que não tenha sido seguida de muita culpa, de vergonha. E por conta disso, aquilo que deveria ser algo extremamente prazeroso se transformou em algo de culpa, objeto de culpa, onde a vontade que eu tinha muitas vezes é enfiar a cabeça na parede, arrebentar, enfim. Alguns pecados
Tudo isso acontece com todo pecado, mas com alguns pecados sexuais, algumas coisas que são feitas com o nosso corpo, com a nossa vida, a consequência desastrosa é a culpa e a vergonha. Pense 2 vezes antes de você se entregar a algumas práticas. Porque aquilo que você acha que vai produzir imenso prazer para você vai ser altamente destrutivo para a tua alma, das tuas emoções. E não vai ter prazer como você pensa que vai te dar essa prática. Vamos avançar. Mais prejuízos causados pela lascívia produz morte emocional e espiritual. Já falei isso aqui de alguma forma. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, fala assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, ou após ser consumado, isso aí, vai ter um errinho aqui, gera a morte. Irmãos, morte espiritual é separação da alma humana de Deus. Isso que é morte espiritual. Morte eterna é essa separação por toda a eternidade. Não vamos falar de eternidade por enquanto, não. Vamos falar do presente. Morte espiritual é quando a minha alma está desconectada de Deus, que é fonte de vida. O pecado faz isso na vida da gente. O pecado faz isso comigo, faz isso com você. Quando nós cedemos à tentação e nós cometemos o pecado e nós continuamos na prática do pecado, nós morremos espiritualmente. Eu não estou dizendo que um pecado isolado cometido gera morte em você, porque a cura para esse tipo de coisa é o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. Então, se você chegou aqui hoje na condição de ter se envolvido com pornografia, recebi aqui, outro dia, não era da nossa igreja, o sujeito falou assim: pastor, eu estou com o meu casamento quase acabado, porque eu tenho me afundado na pornografia infantil. O cara vai para a internet, vê fotos de criança, imagens e vídeos de criança, e tem prazer por conta disso. Irmãos, se você chegou aqui nessa noite na qualidade de alguém que tem sentido essa tentação, entrar na internet vendo que não tem que ver, tem que ficar até de madrugada na televisão, não adianta. De madrugada na televisão, se você for passar canal, o que você vai encontrar é pornografia, prostituição. Hoje Deus fala para você: abandone o seu pecado, porque senão você vai morrer. Abandone o seu pecado, porque senão você vai morrer. O pastor está dizendo que eu vou sair daqui, você é atropelado. Eu não estou dizendo isso aqui não. Eu estou falando de morte espiritual, que morre mesmo. E olha, vai se desconectando, que chega uma hora que para voltar é muito difícil. Outro prejuízo causado pela lascívia: transforma-se facilmente num ídolo. Sabe o que é um ídolo? Gosto muito da definição do Tim Keller. Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. São coisas boas transformadas em coisas supremas. Sexo é bom, o desejo sexual pelo sexo oposto é bom, tem que frisar hoje em dia, né? Pelo sexo oposto é bom, foi dado por Deus, mas quando essas coisas boas se transformam em coisas supremas para a gente, aí a gente tem um problema. Isso se transformou num ídolo para nós. Tem muita gente fazendo do desejo sexual ou da prática sexual um ídolo da sua vida. E sabe o que o ídolo faz com a gente? Ele prende a gente. Seus tentáculos nos seguram e para a gente sair é muito difícil. Sabe por quê? Se tornou algo imprescindível para a minha vida. É aquilo que o próprio Tim Keller fala numa outra definição, corroborando com essa. Ele diz que é algo que você não consegue mais viver sem. É algo que você olha para aquilo e fala assim: ó, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Isso que é um ídolo. Se eu não alcançar, se eu não conquistar, a minha vida não vai fazer sentido. Isso que é ídolo. Tem gente que se lança a prática do pecado, a prática sexual, porque acha que o sexo é a única coisa que vai dar sentido na sua vida. Se isso aconteceu com você, o sexo já se transformou num ídolo na sua vida. Cura para a lascívia, mãe. Minha mãe fez essa pergunta, viu, gente? A cura para a lascívia, sabe qual é? Onde nós encontramos a cura
cura para a lascívia? Eu vou trazer uma palavra mais abrangente, mais genérica, depois vou tentar trazer algumas atitudes práticas, para que a gente consiga, quem sabe, se alguém vive isso aqui nessa noite, te desvencilhar desses tentáculos. A coisa mais importante que a gente precisa é começar a viver no reino de Deus. A vida no reino é a única coisa que pode nos livrar desse mundo caído. Deixa eu voltar para o texto de Mateus, que nós vimos no início aqui. É interessante, porque quando nós lemos aquele texto de Mateus, no capítulo 6, que nós vimos aqui, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o jogo fora. É simples, né? Se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. É interessante isso porque se nós fôssemos seguir a risca, se fosse de verdade isso que Jesus estava falando, possivelmente, ou com toda certeza, nós chegaríamos no céu, como a Bíblia disse, como verdadeiros tocos rolando, né? Porque o cara tem que ser mutilado todo, né? Sem olho e sem braço, e esse toco, iam ser verdadeiros tocos rolando e chegar no céu. Cheguei, né? Não ia sobrar nada. Ele tem que cortar tudo. É óbvio que Jesus não estava falando literalmente, né? E de você arrancar o olho, de você arrancar um braço. Eu estava lendo alguns comentaristas falando sobre esse texto, e a maioria, ou alguns deles, dizem o seguinte: que na verdade, Jesus está usando um argumento retórico, um instrumento da retórica, onde ele pega um argumento e leva ao seu absurdo máximo, para que essa mensagem fique muito gravada. Sabe por quê? Jesus estava combatendo um pensamento vigente, um pensamento daqueles dias, que onde se achava que o pecado habitava partes específicas do corpo. Ou seja, o pecado era algo muito mais externo do que interno. Então Jesus para eles e fala assim: vem cá, vocês estão achando então que o pecado é algo que vocês vivem nos membros de vocês? Se é isso então, tratem de cortar tudo, porque não vai ter saída para vocês. Então ele usa um argumento de retórica, um instrumento para retórica, leva o argumento ao seu absurdo máximo, para que esse absurdo máximo choque as pessoas e elas consigam entender a mensagem. Jesus não estava dizendo que em cada pecado nós temos que nos mutilar. O que Jesus estava dizendo é que, na verdade, o esforço pessoal, na verdade, ele só consegue gerar mudanças nas atitudes externas. Toda vez que você fala assim, se você tem problema com masturbação, por exemplo, eu estou usando esses termos aqui, temos alguns adolescentes, mas eu acho que nada é novidade, né? Hoje em dia, enfim, não tem jeito, né? Se o sujeito tem problema com masturbação, não adianta falar assim: hoje não vou masturbar, hoje não vou masturbar, hoje não vou. Na verdade, talvez ele consiga num dia, naquele momento, naquela hora vencer, mas transformações interiores não vão ter acontecido na sua vida. Então, na verdade, a tentativa, né, o que Jesus estava fazendo era mostrar para os seus ouvintes que a mudança não pode acontecer no mundo exterior. A mudança no mundo exterior vai ser consequência de uma mudança interior, de uma vida vivida dentro do reino de Deus. Então, viver no reino é importante, porque o esforço pessoal só vai gerar mudanças nas atitudes externas. Agora, o olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para Jesus, é a única coisa que poderá gerar verdadeira mudança interior. Irmãos, não tem jeito. É aquilo que o Paul Tournier, você que escreve de dentro para fora, acho que não sei se você lembra, Paul, leve isso, de dentro para fora, certo? A transformação que a gente precisa é muito mais profunda, é lá dentro. Existem desconexões na alma da gente que vem da infância. Existem coisas que nós fazemos que essas coisas são fruto de coisas que nós ouvimos e vimos lá atrás quando crianças. Podemos voltar até o útero materno, né? Coisas que enquanto bebês, dentro do útero ainda, dentro do útero materno, coisas que nós ouvimos e sentimos, influenciam alguns comportamentos hoje. Nós precisamos de um nível de transformação muito mais profunda que um simples dizer não hoje não vai resolver. Resolve hoje, mas o problema está lá. Então, o que nós precisamos acima de tudo é olhar para o alto, olhar para Jesus e tê-lo como um modelo para a nossa vida. Ele é um modelo maior a ser seguido. Interessante porque o Rob Bell falou uma coisa que eu achei interessante também. Ele diz o seguinte:
pastor americano, seja o que for que o tem prendido por anzóis, você nunca ficará livre enquanto não descobrir algo que deseje muito mais. A ideia aqui não é se livrar do desejo, é entregarmos a desejos maiores, melhores e muito mais poderosos. Para o que você tem canalizado as suas energias. Viver não implica suavizar ou reprimir a força vital que foi concedida a você por Deus, e sim canalizar essa força, concentrando-a e liberando-a sobre algo belo, puro, verdadeiro e bom, algo que possa conectá-lo com Deus, com os outros e com o mundo. Falando de sexualidade, a gente fala sobre sexualidade, a gente acha que sexualidade tem a ver com sexo, desejo sexual e relação sexual. Essa palavra sexualidade ela é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Sexualidade tem a ver com nossos relacionamentos. Sexualidade tem a ver com a nossa relação com Deus. Sexualidade tem a ver com a expressão do nosso ser. E aí, sabe o que acontece? O que o Rob Bell está dizendo é o seguinte: se alguma coisa te prende, você precisa descobrir um prazer maior na sua vida e se entregar a esse prazer, que é o prazer da presença de Deus. Somente quando nós descobrimos que o prazer em Deus é maior do que qualquer prazer sexual, é que a gente começa a viver um nível de libertação de alguns tentáculos que tem prendido a nossa vida.